sapo zumbi que emerge da terra e descoberto no Amazonas. Um anfíbio mede aproximadamente 40 milímetros de comprimento, tem um focinho pontiagudo e apresenta pequenas manchas alaranjadas em uma pele da mesma tonalidade. Uma equipe internacional de pesquisa descobriu no Amazonas uma espécie de sapo zumbi de pele alaranjada que vive apenas debaixo da terra e que emerge à superfície só quando está chovendo, segundo a coleção da História Natural Senckenberg, na Alemanha. A espécie, que foi identificada como Synapturan zumbi, pertence ao gênero Synapturanus e foi descoberto na Guiana Francesa e norte do Brasil. Um anfíbio mede aproximadamente 40 milímetros de comprimento e tem um focinho pontiagudo e apresenta pequenas manchas alaranjadas em uma pele de mesma tonalidade. Os sons dos sapos machos são escutados apenas depois ou durante a forte chuva, explica Rafael Ernest, coautor do estudo sobre a descoberta publicada na revista Zoológico. Até o momento, pouca atenção científica foi dada a este gênero. Os habitats são de difícil acesso e sua área de distribuição são muito pequenas. Seus sons são muito difíceis de diferenciar, afirmou o especialista Ernest. Também declarou que há muito trabalho a ser feito, já que não é possível avaliar de maneira conclusiva o estado de risco da espécie devido à complexa situação dos dados com a agência Sputnik Brasil. Inflação do IGP-DI recua para 0,11% em junho, disse FGV. O principal destaque ficou com o índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, que registrou deflação, queda de preço de 0,26% em junho. O índice geral de preços disponibilidade interna, IGP-DI, teve inflação de 0,11% em junho deste ano. A taxa é inferior ao observado no mês anterior, 3,40%. Com o resultado, o indicador nacional acumula taxas de inflação de 14,26%. No ano, é de 34,53% em 12 meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas FGV. Os três subíndices que compõem o IGP-DI tiveram queda na taxa de maio para junho. O principal destaque ficou com o índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado e que registrou deflação, queda de preços de 0,26% em junho, depois de ter uma inflação de 4,20% em maio. A inflação do índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,81% em maio e de 0,64% em junho. Já o índice nacional de custo da construção passou de 2,22% para 2,16% no período com a Agência Brasil. O PT entra em ação no STF contra a privatização dos Correios. O Partido dos Trabalhadores pediu à ministra Carmen Lúcia do STF, nesta quarta-feira 7, a sua admissão com amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade 6635, que trata de inconstitucionalidade da tentativa de privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Na petição, a agremiação afirma que, apesar da discussão acerca das desestatizações não ser nova, nunca foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na perspectiva dos serviços postais. O Correio Aéreos, que possui um tratamento constitucional diferenciado, o que representa um
extingimento de sua delegação a entidades privadas. Com isso, a ação defende a inconstitucionalidade da aplicação das regras gerais de desestatização aos Correios, manifestando em defesa da interrupção do processo de privatização. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, está tentando votar o projeto de privatização a toque de caixa. Ao contrário da Eletrobras e da BR Distribuidora, que tem base em operações do mercado de capitais, um modelo de privatização dos Correios definido pelo Ministério da Economia pretende vender 100% do capital da empresa, de acordo com a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercado, ou seja, o governo Bolsonaro pretende vender de forma íntegra o controle da estatal, que é considerada como uma empresa lucrativa. A Procuradoria-Geral da República, em parecer apresentado nos autos, defende a parcial inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados na ação, concordando que os dispositivos legais questionados não podem ser integralmente aplicados aos Correios. Omar Isis manda prender o ex-diretor do Ministério da Saúde. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid, Omar Isis, deu voz de prisão ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, sobre a acusação de mentir durante seu depoimento. Chame a polícia do Senado. O senhor está detido pela presidência da CPI, afirmou Aziz, que acusou de perjúrio. Este é o primeiro depoente a ser detido pela comissão após diversas ameaças às testemunhas, e a decisão foi tomada depois de Aziz alertou Dias sobre suas declarações à CPI. Ele já havia reclamado que o ex-servidor estava se esquivando das perguntas. Nós queremos só a verdade. Estou lhe dando fatos de que tenho conhecimento e a CPI tem conhecimento para que Vossa Excelência possa se defender, senão sempre vai arrebentar a corda do mais fraco, disse o senador. O presidente da CPI ainda ressaltou que estava tentando ajudar Dias. Estou sendo sincero com você. Agora Vossa Excelência chega aqui e diz que saiu do Ministério da Saúde? Não sabe por que ele teria poderes no seu departamento. Não sabe por que demitiriam 2 pessoas que trabalhavam diretamente com o senhor. O senhor não sabe o porquê, enfatizou. A advogada de Dias disse que o pedido é um absurdo. O que depende deu contribuição valiosíssima. Além disso, questionou se o seu cliente será mantido como testemunha ou se agora é investigado. Aziz alegou que o ex-diretor de logística omitiu a informação da CPI e elaborou um dossiê para se proteger. Dias foi convocado a dar explicações sobre as acusações que teria pedido propina de 1 por dose de vacina em negociação e teria pressionado um servidor do Ministério a agilizar a aquisição da Covaxin, imunizantes produzidos na Índia. No entanto, o ex-servidor nega as 2 acusações. A paciência de todo mundo tem limite. Te botaram numa encrenca tão grande e não foi quem entrou. Alguém te botou nessa encrenca e você não está querendo falar para a CPI, enfatizou Aziz. Durante o depoimento, o presidente da CPI também indicou a possibilidade de Dias ter armazenando um conjunto de informações em outro país. Após a decisão de Isis, os senadores bateram boca sobre o pedido de prisão de Marcos Rogério. Por sua vez, alegou que Aziz está errando ao decidir pela prisão que a CPI já
presenciou anteriormente a situação de flagrante de falso testemunho. Se eu estive cometendo arbitrariedade, ele tem o direito de entrar com uma ação contra mim, rebateu Isis com a agência ANSA. A CPI houve o ex-diretor do Ministério da Saúde, que teria pedido $1 de propina por dose de vacina. Acompanhe. Roberto Ferreira Dias foi deletado pelo cabo da PM de Alfenas, Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete Pereira. A defesa e forças armadas soltam nota em tom de ameaça contra Aziz. O comandante diz que não aceitarão qualquer ataque leviano pelo fato do presidente da CPI ter associado militares à corrupção. Bolsonaro compartilhou. O Ministério da Defesa e os comandantes das 3 forças do Exército, da Marinha e Aeronáutica reagiram às declarações do presidente da CPI do genocídio, Omar Isis, PSD Amazonas, e soltaram a nota na noite desta quarta-feira, 7, repudiando as falas do senador que associou alguns militares à denúncia de corrupção no Ministério da Saúde. Durante o depoimento do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, Aziz, disse que alguns militares devem estar envergonhados, isso porque a CPI apura irregularidade na compra de vacinas que envolveriam militares, como no caso de Dias, acusado de pedir propina em um jantar com a presença de um coronel da reserva do Exército. Além disso, Dias, durante sua oitiva tribuna ao ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, a irresponsabilidade na negociação de vacinas. Há ainda inúmeras evidências de irregularidade durante a gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que é general da ativa. Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado pobre das Forças Armadas envolvidas com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos, disparou Aziz na CPI. A declaração causou incômodo do ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, na cúpula militar, que divulgaram texto com tom de ameaça ao presidente da CPI e os trabalhos da comissão. Essa narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. A Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro e as Forças Aéreas Brasileiras são instituições pertencentes ao povo brasileiro, que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade conquistada ao longo dos séculos, diz um trecho da nota conjunta. As Forças Armadas não aceitaram qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro, completam os militares. Se escrever nada, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou a nota em suas redes sociais. Confira abaixo e a íntegra. O ministro de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha e do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, repudiam veementemente as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Isis, no dia 7 de junho de 2021. A desrespeitando as Forças Armadas e generalizando o esquema de corrupção. Esta narrativa é afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições pertencentes ao povo brasileiro, que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade conquistada ao longo do século. Por fim, as Forças Armadas do Brasil
ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país, pautam-se pela fiel observância da lei, acima de tudo, pelo equilíbrio, moderação e comprometida desde o início da pandemia da Covid-19 em preservar e salvar vidas. Prev terá até 2 bilhões para aplicar em novatas na Bolsa no segundo semestre. O maior fundo de pensão do Brasil, a Prev, tem previsto no orçamento de 3 bilhões para ofertas públicas iniciais de ações IPOS, na sigla em inglês. Em 2021, desse valor é 1 bilhão por aplicado. Na primeira metade do ano, o diretor de investimento da entidade, Marcelo Wagner, diz que a intenção é participar da safra de ofertas prevista para o segundo semestre. Em 2020, a Prev montou uma equipe de trabalho para avaliar e selecionar empresas candidatas a ofertas públicas de ações. Desde então, o fundo investiu no lançamento dos papéis de PTEZ, Rede do Or Caixa, Seguridade do Grupo Mateus e Quero, entre outros. Estamos atentos a empresas que estão se candidatando ao IPO. É um trabalho conjunto com as áreas de planejamento, risco, participação, afirma o diretor de investimento da Prev. Um dos maiores investidores institucionais do país, com carteira de mais de 1 bilhão de renda variável, a Prev incluiu em suas escolhas de investimento um filtro com critérios ambientais, sociais, de governança e integridade prática que a entidade chama de ASGI, acrescentando um critério ao acrônimo original, o ASG. Apesar dos investimentos previstos nos IPOS, a renda variável seguirá perdendo peso na carteira de investimento da Prev, sobretudo do plano maior e mais antigo dos funcionários do Banco do Brasil. Desde 2018, o plano 1 da entidade vendeu ações de 28 empresas e reduziu em mais de 35 bilhões sua exposição na Bolsa. Os ativos desse plano estavam em 222 bilhões em 30 de abril. Mais de 95% das pessoas no plano 1 já estão aposentadas e o plano maduro em fase de pagamento de benefícios. Isso significa que precisamos vender ativos para pagar os benefícios, explica Wagner. O plano 1 da Prev alcançou um superávit acumulado de 21,65 bilhões nos 4 primeiros meses deste ano. A rentabilidade até abril era de 7,29%, quase o dobro da metade atuarial no período de 3,94%. A Prev Futuro, que tinha sido mais afetado pela volatilidade do mercado no primeiro trimestre, teve desempenho positivo em abril e rentabilidade acumulou no plano no ano é de 1,7%. A Prev também está retomando o processo de diversificação do portfólio, suspenso durante o cenário de maior incertezas da pandemia de 2020. A entidade tem reservado investimento de aproximadamente 7 bilhões até o fim do ano para alocar em fundos imobiliários, multimercados e no exterior. A ideia de acessar fundos expostos ao mercado com Estados Unidos e China, entre outros, na montagem da carteira, a Prev vai alocar montantes de 1 bilhão divididos em parcelas de 250 milhões recentes. A entidade aplicou na Europa. Um dos benefícios de investir no exterior, acessar ativos não disponíveis no Brasil, como nanotecnologia e química fina,
Além disso, existe a própria redução de risco Brasil no portfólio. Investidor global vem ao Brasil em busca de maiores riscos e a gente pode pegar a mesma avenida para o exterior olhando na redução do risco. Caixa. A FUNCEF, Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa, iniciou um processo de revisão de sua política de investimentos de 2021 e pode mudar o destino de quase 2 bilhões inicialmente previsto para serem alocados no exterior. É um fundo de investimentos imobiliários. A informação é do presidente da entidade, Gilson Santana, que assumiu o cargo há pouco mais de um mês. Salvo alguma mudança de oportunidade, é pouco provável que a gente consiga fazer a alocação nessa monta que está prevista. Isso deve gerar uma revisão da política de investimento, que precisa alocar em outro tipo de ativo, com a rentabilidade esperada de seu destino dos quase 2 bilhões em revisão. Ainda incerto, uma possibilidade seria apostar na safra do IPO prevista para o próximo mês com a Agência Estado. Coronel Guerra, irmão do ex-auditor preso por corrupção na saúde, teria negociado vacina. Reportagem revela identidade de militar com que Dom Miguel conversou nos Estados Unidos. Coronel reformado abriu uma empresa em Maryland no ano passado. A agência pública descobriu a identidade do coronel Guerra militar com quem representante da empresa americana Davat Medical, Luiz Paulo Dominguete, trocou as mensagens sobre o fornecimento de vacinas. Segundo a reportagem apurou, trata-se de Glaucio Octaviano Guerra, coronel da Aeronáutica reformado em 2016. A pública também descobriu que a 2 de novembro do ano passado ele abriu uma empresa Guerra Internacional Consulta no estado de Maryland, nos Estados Unidos. O coronel de Guerra é irmão do meio de uma família de militares policiais com histórico de acusações de corrupção e ligação com a família Bolsonaro. Cláudio Guerra, mais velho dos 3 ex-policial federal que já foi acusado de integrar a milícia do Rio de Janeiro, foi preso 2 vezes e atualmente tem aposentadoria cassada pelo Ministério da Justiça. A última foto postada por ele nas redes sociais foi curtida pelo ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, policial militar denunciado no esquema das rachadinhas. Fabrício Queiroz, relação e recíproca. Cláudia também curtiu a foto mais recente de Queiroz com sua família nas redes. Já o irmão mais novo do coronel Guerra e Glauco Octaviano Guerra, ex-auditor fiscal preso em maio do ano passado, na Operação Mercadores do Caos, acusados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, de envolvimento em um esquema de desvio de verba pública na aquisição de ventiladores para atender pacientes com a Covid-19. A operação apreendeu 97 respiradores pulmonares importantes pela MHS, produtos e serviços controlados por Glauco, conforme informações do MPRJ. Sua empresa também possui mais de 400 contratos com as Forças Armadas, que somam mais de 1,4 milhões, incluindo fornecimento de alimentos com leite condensado, sorvete de chocolate de cereja, salgadinhos de camarão. Glauco Guerra ainda integra o grupo de 5 auditores investigados pela Corregedoria da Receita Federal por enriquecimento ilícito que alegaram que seus dados teriam sido acessados ilegalmente, mas tese usada pelo senador Flávio Bolsonaro para tentar anular o inquérito das rachadinhas. A defesa de Flávio argumentou que o acesso ilegal de dados era uma prática da Receita, como mostraria o caso dos auditores, mas o argumento perdeu força em fevereiro desde o ano, quando Glauco Guerra foi exonerado pelo ministro Paulo Guedes por ato de improbidade administrativa.
Por meio de assessoria de imprensa, o senador Flávio Bolsonaro informou não conhecer nenhum dos irmãos de guerra. Tentamos contato com Glaucio Cláudio e Glauco por e-mail. As redes sociais sem retorno, não conseguimos o contato por telefone. A reportagem também buscou a esposa de Glaucio, que vive nos Estados Unidos com o coronel e seus filhos. As mensagens trocadas entre o coronel de guerra Luiz Paulo Dominguete, reveladas pelo Fantástico no último domingo, apontam que o militar é mais uma peça fundamental no quebra-cabeça do mercado paralelo de vacinas, que envolve o Ministério da Saúde, governos estaduais, prefeituras, militares, políticos e religiosos. No dia 1º de junho, a Pública revelou que a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, CENH, lidera pelo reverendo Hamilton Gomes, também participou das negociações junto com a David e o Poder Público no dia 4 de julho. Mostramos que as negociações contaram com o apoio de um deputado federal da bancada evangélica, pastor Roberto de Lucena, Podemos São Paulo. Procuradoria da David respondeu à via assessoria que a venda de vacinas no Brasil não foi concretizada porque a empresa não recebeu formalização de interesses de compra por parte do Ministério da Saúde, o que não houve de sua parte qualquer procedimento indevido. A assessoria também afirmou que nunca foi assinado nenhum documento e que a empresa estará à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos juridicamente necessários cerca de que não houve de sua parte qualquer procedimento indevido. Questionada sobre a relação da David com o coronel Guerra, a assessoria da empresa afirmou que não poderia responder, pois não teria conhecimento dessas informações. O coronel brasileiro em solo americano teria negociado vacinas com o PM. Glaucio Octaviano Guerra, nascido em 1970 no Rio de Janeiro, atuou como coronel no Centro de Comunicação Social da Aeronáutica até setembro de 2016, quando foi transferido para a reserva das Forças Armadas. No seu último pagamento disponível em fevereiro deste ano, ele recebeu pouco mais de 16 mil do governo federal, que descontados, dedução e imposto. Antes de se aposentar, o militar ocupava um cargo internacional consultado LLC, está registrado em seu nome. A empresa fica no estado de Maryland, famoso por abrigar empresas de indústria de defesa dos Estados Unidos. Diversas companhias internacionais ligadas ao setor militar nesse estado, que fica sede da Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, da cidade mais populosa do estado, e Baltimore, justamente onde a guerra estaria em 22 de maio, segundo a mensagem no celular do PM Dominguete, revelados pelos Fantásticos no último domingo. A empresa Guerra Internacional foi aberto em 2 de novembro do ano passado e permanece ativa. Ele está registrado num subúrbio tranquilo de uma área chamada Potomac, do condado de Montgomery, Maryland, no quarteirão arborizado, onde Casa dos Tijolos de 2 andares se enfileiram lado a lado a uma indicação da empresa da guerra ou de outros negócios comerciais. O coronel já teve uma segunda empresa, da Velux LLC, registrada no mesmo estado, mas a região da Bethesda vizinha e Potomac, a empresa de transporte de carga criada em 2016 em seu nome, é de sua esposa, constam nos registros da empresa dos estados de Maryland, como Not in Good Standing,
que significa que o negócio tem alguma pendência do governo fisco e foi submetido a algumas penalidades. A reportagem tentou o contato através do telefone disponível das empresas que não atendeu.